Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei a respeito do pecado original, né? Do dogma do pecado original. Hoje eu quero falar para vocês, dar uma catequese, uma formação, falando da diferença do pecado mortal e do pecado venial, né? Tem muitas pessoas que talvez não sabem a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. São duas categorias, né? Mas ambas ofendem a Deus, né? Uma de maneira grave e a outra de maneira leve, mas não deixa de ser ofensa a Deus. Então, para iniciar, o que é o pecado mortal, né? O que é o pecado mortal? O pecado mortal, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que uma transgressão, assim como todos os outros pecados, é uma transgressão à lei de Deus, porém em matéria grave. O pecado venial também é uma transgressão à lei de Deus, porém em matéria leve. Mas repito, ambos os pecados são ofensas, seja venial ou mortal. Qualquer tipo de pecado ofende a Deus. Porém, o pecado mortal, ele tem consequências maiores. Por exemplo, uma alma, né, que comete um pecado mortal, ela não pode se aproximar da Sagrada Comunhão sem que antes ela tenha se confessado. Então, uma pessoa que comete o pecado mortal, ela não pode comungar, ir para a missa e comungar naquele estado. Ela precisa se confessar primeiro com o sacerdote, devidamente ordenado, né? Para depois ela poder comungar, né? Então, o pecado mortal, ele tem uma coisa que é muito complicado, porque ele rompe a nossa comunhão com Deus de forma muito agressiva, né? Não é igual o venial. O venial, a gente quando comete um pecado venial, geralmente são pecados leves, né? O que é um pecado venial? Pecado venial são pecados que a gente comete no dia a dia, pecados bobos. Por exemplo, muitas vezes até inconscientemente, né, a gente acaba cometendo esses pecados veniais. Uma mentirinha que a gente fala, uma raivazinha que a gente, né, tem dentro da gente, mas a gente não expressa aquilo, mas uma raivazinha que a gente sente, né, uma preguicinha que a gente sente, né, murmurações. A gente tem um pecado venial que a gente comete com frequência, quase sempre, é o pecado da murmuração, né? A gente murmura por tudo. Às vezes por coisas bobas, coisa à toa, a gente está murmurando sempre, reclamando de tudo. Então o pecado venial é isso, né? Ele é essa ofensa a Deus de maneira mais inconsciente. Às vezes a gente acaba pecando de forma inconsciente. Agora, o pecado mortal também, muitas vezes, cometemos de maneira inconsciente, né? Igual tem muitas pessoas que pecam mortalmente, mas não sabem que estão pecando mortalmente, né? Então, isso diminui, né, o peso, né, na consciência da pessoa, porque ela peca, né, ali contra os 10 mandamentos, porque todo pecado ali contra os 10 mandamentos, que transgride, né, que os 10 mandamentos pecado, é considerado pecado mortal, né? Então, como é que eu faço para diferenciar? Basta eu pegar os 10 mandamentos e fazer um exame de consciência. Para eu fazer um exame de consciência e saber se eu pequei mortalmente, eu preciso estar com a lista dos 10 mandamentos em mãos e fazer um exame de consciência e pedir ao Espírito Santo que ilumine a minha consciência para
eu poder discernir no que eu pequei, né? Nos 10 mandamentos ali. Em qual mandamento eu ofendi a Deus. Então, todo pecado mortal é uma afronta aos 10 mandamentos da lei de Deus. E todo pecado venial são pecados do dia a dia, pecados leves, mas também, repito, que não deixam de ser pecados. E outro detalhe, pecado mortal só é perdoado por meio da confissão sacramental. Então, um pecado mortal, ele não pode ser perdoado durante a celebração da Santa Missa, né? O pecado mortal, como eu disse anteriormente, precisa ser confessado quando cometido, para que a pessoa possa voltar à comunhão com Deus. Então, quando a pessoa comete um pecado mortal, ela ofende a Deus por meio dos 10 mandamentos, é como se ela estivesse expulsando Deus da alma dela. Então, essa pessoa, o estado da alma dela fica imundo, fica sujo. Então, ela precisa se confessar para poder voltar a ter dentro dela, né, a graça, a chamada graça santificante. Então, é importante confessar sempre os pecados mortais e também os veniais. Porém, tem outro detalhe. O pecado venial, que é esse pecado considerado leve, ele pode ser perdoado na confissão, ele é perdoado através da confissão, através da celebração da Santa Missa, no momento do ato penitencial, uma obra de caridade feita por amor a Deus, né? Sem buscar a vanglória, sem buscar reconhecimento, mas por amor a Deus de coração, ela também tem a capacidade de perdoar os pecados veniais, pecados leves. E também a água benta. Muita gente não sabe, mas a água benta, se tomada com fé, devoção, a água benta também ela tem esse poder, né, sacramental. A água benta ela tem esse poder de apagar os pecados veniais. Porém, é importante também confessar os pecados veniais. Não é porque é venial, é leve, que eu não vou confessar, gente. Não é assim. Então, o pecado venial, por mais que seja leve, ele também precisa ser confessado, assim como o mortal. O mortal só por meio da confissão, com o padre, com o sacerdote. O venial, por meio da missa, né, água benta e uma obra de caridade feita por amor a Deus também perdoa. Mas essa é a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal, né? O ideal é que a gente não cometa nenhum e nem outro, né? Para poder permanecer com Deus e crescer, progredir na santidade, no caminho da espiritualidade. O ideal é que a gente não cometa nenhum e nem outro. O ideal é que a gente seja santo. Então, para ser santo, a gente tem que evitar o pecado. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, talvez você não sabia, né, a diferença do pecado venial e do pecado mortal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser, né, evangelizadas e possam ter consciência disso, né, da gravidade do pecado mortal e também, apesar de ser leve, da gravidade do pecado venial. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!